Amém? Números 14, verso 20 diz: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém. Irmãos, tem certas vezes que eu, quando leio a Bíblia, me vem à memória Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Se ele é o mesmo, ele é o mesmo. Ele é o mesmo em amor? É. Ele é o mesmo em justiça? É. Ele é o mesmo em juízo? É. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo em perdoar? É. Ele é o mesmo em condenar? É. Ele é o mesmo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Às vezes eu confesso para você que, lendo a Bíblia, eu não sei se é medo, se é temor, não sei que nome dá, mas que eu tremo, eu tremo. Eu lembro muito da história de Israel. Deus traça um plano com uma nação e depois rejeita essa nação, simplesmente rejeita e vai buscar um outro povo lá que não tinha nada a ver. E o Isaías já está dizendo, se não me falha a memória, a um povo que não perguntava por mim, eu disse, eis-me aqui. Quer dizer, ele se apresentou a alguém que não buscava, e aqueles que o buscavam, ele rejeitou. E a pergunta: se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, quer dizer, está dizendo que ele é o mesmo sempre, ele é imutável, nele não há sombra de variação alguma, ele é o que é, como ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Não há como eu me definir para você, Moisés. Quem é que eu vou dizer aos filhos de Israel que me enviou? Quem é que eu vou dizer para Faraó que me enviou? Não, Moisés, vai lá e diga o eu sou. Acabou a história. O eu sou é o eu sou. E eu vou agir de acordo com o que eu sou. Diga para ele deixar sair os filhos de Israel. Esse Deus tremendo, que se impõe com as suas regras e não tolera exceção nas suas regras. Tem um monte de pastores por aí criando exceções nas regras de Deus. Eles estão criando as doutrinas para dentro da igreja. Eles estão dizendo que as pessoas podem e não podem fazer. Eles estão mexendo na regra de Deus. E como víamos, a Escritura tem uma passagem bíblica que muitos não compreendem, que nós estávamos vendo, inclusive, no nosso assunto de seminário, que a profecia, ela não é de particular interpretação. Ou seja, Deus é quem revela o sentido da palavra, da profecia, e Ele revela igualmente para todos. Se tem um pensando de um jeito e outro pensando de outro, significa que alguém está errado. Não é possível caberem duas ideias diferentes sobre o mesmo texto. Não é possível. Alguém está errado. Isso é assunto definitivo. Então, como você vai receber essa verdade? Com estudo e com clamor para que Deus te revele. E nesse conceito aqui que eu estou lendo nesse texto, que ele vem depois de que
Se você observar aí, em Números capítulo 13, é quando Deus envia aqueles espias à terra prometida. E eles voltam com aqueles relatórios, e nós sabemos que somente Josué e Caleb perseveraram em continuar a credibilizar a palavra de Deus. E os outros 10 espias, eles infamaram a terra, em outros termos, chamaram Deus de mentiroso, porque Deus disse que a terra era boa. Eles vêm e dizem que a terra consome seus moradores, é ruim. Deus diz que a terra mana leite e mel. Ele diz não, que o fruto da terra não é bom, mesmo depois deles carregarem o fruto sobre os ombros. Então eles estão chamando Deus de mentiroso. Eles estão provocando a ira de Deus. Irmãos, se alguém provocar a ira de Deus, será abatido por Deus. E como a gente sempre fala, se você cair na mão do diabo, ainda há esperança. Se você for ferido pelas enfermidades, ainda há esperança. Porque Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas se você cair na mão de Deus, o que resta para você? Tu está na mão de Deus, vai clamar a quem, se Ele determinou o juízo contra você? Não resta esperança, não há para onde fugir. Vida com Deus é uma vida muito séria, e as pessoas não estão levando Deus a sério. O que nós estamos vendo no dia a dia, lideranças, eu não falo de um povo, eu culpo sempre a liderança. A minha briga, a minha bronca, a minha guerra é contra a liderança. Porque eu olho para a minha própria vida e vejo que hoje mesmo eu poderia ser um tupi-ninguém nesse mundo, culpado de lideranças. Que a gente chegava de Bíblia aberta diante daqueles hipócritas, mostrava a Bíblia para eles, e eles diziam que não era bem assim. A minha bronca é contra lideranças, eu tenho uma bronca terrível de liderança. Eles são a causa da queda da igreja de Jesus Cristo. Eles são a razão da profanação do Evangelho de Jesus Cristo. Eles são o motivo porque muitos de nós rolou nas mãos do diabo. Lideranças corrompidas, profanadas, pastores preocupados com seus salários. Só isso. A minha bronca é contra eles. Então, meu irmão, veja bem, Deus está aqui demonstrando que Ele é o mesmo. Ele se ira, Ele tem lá os seus sentimentos, Ele se vinga. E quando aquele povo volta infamando a terra, e eles eram o quê? Líderes. A Bíblia diz que eles eram príncipes das tribos de Israel. De cada tribo Moisés pegou um príncipe, um líder, cabeça do povo, e mandou para espiar a terra. Quando eles voltam de tudo aquilo. O mínimo que eles chamaram Deus foi de mentiroso. E hoje, a igreja não tem noção de quem é esse Deus. Pegam a Bíblia na mão, aqui está a palavra de Deus, está mesmo? Então aposta a vida nela. Já que ele é a palavra de Deus, aposta a vida, abala esse mundo, faz alguma coisa. Deixa o teu sangue cair na terra, que mesmo depois de morto ele vai clamar que nem o de Abel. Você crê mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Estão brincando. A Bíblia é a palavra de Deus no domingo. Mas depois que acaba o culto de domingo, até o outro domingo, ela é apenas um objeto decorativo da estante. Não é a palavra de Deus. Não é assim que acontece? É assim que acontece. É exatamente assim que acontece. Quantos crentes, para pegar a Bíblia no domingo, primeiro tem que assoprar a poeira? Não conhecem Deus. Ah, Deus é o Todo-Poderoso, é mesmo? Por que estão trocando Deus pela rosa? Já que Ele é o Todo-Poderoso. Por que não estão clamando a esse Deus? As pessoas não conhecem Deus e pensam que tem Deus. Muita gente pensa que tem Deus, até a hora que encontra com algum de nós para abrir a Escritura e começar a falar dela. E a pessoa vê que não tinha Deus como pensava que tinha. Outros estão completamente acomodados. Ah, eu sou membro daquela igreja, eu sou membro da outra igreja. Eu conheci um homem, que a Escritura revela, e a gente conhece através da Escritura, que era membro da igreja de Jesus Cristo, apóstolo Judas. E onde está ele hoje? Ardendo nas chamas do inferno. Título maior ele tinha. Membro da igreja ele era.
participava do partir do pão, da comunhão, ele participava, e isso o impediu de ser corrompido pelas coisas do mundo, ser corrompido pelas moedas de prata. Nós precisamos levar uma vida séria, para que quando o exemplo está lá em Mateus 4, Lucas 4, quando tudo vier oferecido pela mão do diabo, olha os reinos do mundo, nós rejeitarmos os reinos do mundo, negarmos a nossa própria necessidade, seja ela qual for, e ficarmos com a palavra de Deus. É levar Deus a sério mesmo. Tem muita gente, como estava falando, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Está nada, irmão, não está não, não está não. A tua vida só está nas mãos de Deus quando você puder dizer, eu trago sobre o meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Quando você for marcado, pisar em espinho, for apedrejado, aí sim Deus está na tua vida e a tua vida está realmente no altar de Deus. Evangelho social, evangelho cultural, evangelho que respeita a lei dos homens, isso aí não é comigo, eu estou fora disso. Eu estou fora. O evangelho que eu prego, ele não respeita lei nenhuma, ele só respeita a si próprio. Aqui, Moisés intercede pelo povo. Por quê? Porque Deus diz assim, Moisés, eu vou acabar com esse povo. Eu vou abrir a terra, eu vou mandar serpente, eu vou descer fogo do céu, eu vou consumir com esse povo. Eles me tentaram 10 vezes já. Eu mandei as pragas no Egito, eles viram as 10 pragas e ainda estão blasfemando do meu nome. Eu fiz eles passarem no meio do Mar Vermelho e eles ainda estão zombando de mim. Eu vou acabar com esse povo. Moisés provou que ele tipificava Cristo. Moisés provou que era um homem cheio do Espírito. Era um homem manso, como a Bíblia diz. Moisés era o homem mais manso que se conheceu. E ele vai e intercede pelo povo, ele clama pelo povo. Aí Deus está dizendo aqui, ó, tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Perdoou aquele povo por causa da intercessão de Moisés. E olha o que Deus vai dizer, porém, tão certo como quê? Tão certo como eu vivo. O que eu vou dizer agora, Moisés, é irrevogável. Tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Ele já está deixando aqui uma profecia para o milênio, que um dia Jesus Cristo estará reinando nessa terra por 1000 anos, onde a glória do Senhor encherá essa terra. E ele está dizendo, tão certo como eu vivo, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. O que Deus fez com esse povo? Quantos dias eles demoraram espiando a terra, Moisés? 40 dias, tá bom. A minha punição, a minha sentença é essa. Cada dia que eles contemplaram essa terra, eu dou de punição 1 ano. 40 dias? 40 anos de punição, até caírem todos mortos no deserto, porque a minha promessa não é para rebelde, é para obediente. Vão cair agora. Josué e Caleb tiveram um espírito diferente. A Bíblia diz, tiveram outro espírito, tiveram outro ânimo, tiveram outra visão, outra percepção. Eles tiveram uma visão espiritual maior, e é isso que a igreja tem que ter. A igreja só é realmente movida pelos cuja visão é maior, cuja visão espiritual está acima de todo mundo. Você tem que ter uma visão espiritual, meu irmão, tão alta e tão valorosa que o mundo olhe para você e te chame de fanático, de louco, seja do que for, mas Deus olhe para você e diga assim, eu posso contar contigo. É isso que nós precisamos. É só disso que nós precisamos. O nosso patrão tem que estar chateado com a gente, o nosso vizinho tem que estar chateado, desde que tenhamos um testemunho de cristão, ele tem que estar chateado. Qualquer um que anda em trevas, quando olha para nós, se sente incomodado, porque a luz resplandece
nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Entre luz e trevas não há comunhão. Como que eu vou fazer essa diferença? As minhas atitudes têm que ser diferentes da deles. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura em quê? Na cor da pele? Nova criatura tem que ser nas atitudes. Se na tua vizinhança todo mundo te acha um bom crente, meu irmão, acredita que você está fora do reino. Na tua vizinhança todo mundo tem que te achar um crente chato. Um crente que não abre mão dos princípios cristãos. O teu filho no colégio, as pessoas têm que ver que ele é uma criança diferente. Tem que ver que realmente os princípios dele, a educação dele, as concepções dele são diferentes. Crianças aí com 12, 13 anos, filhos de crente, que não faz diferença, já está na hora de fazer, irmão. Já tem crianças aí com 9, 10 anos que já sabe o que é internet, acessa computador, já dá aula de computador, e tem crente achando, não, ainda é muito cedo para o meu filho aprender Bíblia. Deixa ele crescendo. Quando você perder as rédeas, que você vai querer fazer alguma coisa, aí já é tarde. A Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar. A diferença daquele que serve a Cristo tem que ser uma coisa nua e patente. Deus está aqui cobrando, e Ele diz, esse povo 10 vezes não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que eu jurei. Essa terra aqui, fisicamente, literalmente, representa a Canaã prometida, aquele território nacional que Deus daria a Israel. Mas espiritualmente isso aqui tipifica a própria salvação, a nossa Canaã espiritual, a cidade celestial. Deus está dizendo aqui, aqueles que me tentaram e não obedeceram a minha voz, não herdarão a minha salvação. Irmãos, Deus falou, diz aqui que Ele falou o quê? 10 vezes, mas chegou uma hora que Ele pôs um limite, não pôs? Ele sempre tem um limite. E as pessoas confundem, não, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, as misericórdias do Senhor duram para sempre. O para sempre significa que Deus é longânimo e tardio em irar-se, mas ser tardio em irar-se não significa que não irá se irar nunca. E aqui está o exemplo, aquele povo ficou rodando, Deus falou o seguinte, eu sou a direção de vocês, não sou? Eu não sou a direção? Eu não me manifestei na nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite? Eu não arranquei vocês do Egito, vindo pelo deserto? Não sou eu a direção de vocês? Pois bem, eu vou continuar sendo a direção de vocês. Sabe como? Assim, ó, quando eu levantar na nuvem, eu vou rodear, e vocês vão rodear atrás de mim, até cair morto. Até não ficar mais nenhum dos rebeldes de pé. Quanto tempo? 40 anos. Quando foi que Josué e Caleb teve um resfriado nesses 40 anos? Enquanto o povo começou a padecer de enfermidade e cair, outros começaram a ter uma velhice precoce e cair, Josué e Caleb estavam lá firme e forte. Entraram na terra prometida e glorificaram Deus. A descendência deles, uma descendência de perseverantes, uma descendência de valentes, uma descendência de homens de fé, entrou na terra prometida. Aí Deus vai dizer assim, ele perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que expiou, e a sua descendência a possuirá. Está aí. Qual é a descendência que Deus quer? Descendência de fé, descendência de confiança, descendência de perseverança, de esperança. Deus não está procurando uma descendência carnal. Deus não está preocupado com hereditariedade. Deus não está preocupado com código genético. Nós já vimos isso. Vimos que Ruth e Noemi, vimos Raabe, a meretriz, estando na genealogia de Jesus Cristo. O que Deus quer? Fé. Você tem fé? Em que você tem fé?
Só existe uma fé que Deus aceita. É como diz Apocalipse 12:11, que a vitória é pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Você tem esse entendimento? Tudo que está fora do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho tem parte com Satanás. Exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus com suas rosas, seu sal, seu cajado, seu óleo, isso é parte com o diabo. Se não é, que caia fogo do céu e me consuma aqui agora. Entende? Você já alcançou esse entendimento? Você já entendeu o que é reino de Deus? Você já entendeu o que é Bíblia? Você já entendeu qual é o chamado de Deus na sua vida? Você só tem um chamado, meu irmão, que é desfazer as obras do diabo. Ou aceita ou larga. É pegar ou largar. Agora, você tem que conhecer a causa do Evangelho. Você tem que entender o que é Bíblia. Senão você vai sair por aí dando braço a qualquer um. E Deus não vai poder contar contigo. Deus tem uma obra na sua vida. Você leu Bíblia hoje? Leu Bíblia ontem? Leu Bíblia anteontem? Como é que está a sua vida de estudo bíblico? Você conhece Bíblia? Se você não conhece Bíblia, você não conhece Deus. Se você não conhece Bíblia, qualquer lugar com faixa de igreja vai ser igreja para você. E quantas você já passou com faixa de igreja? Quantos lugares você já entrou que tinha lá um palhaço intitulado pastor pregando? Quantos lugares você entrou que tinha lá um púlpito, um monte de banco e hoje estão até batizando criança? Em lugares por onde você passou. Viu como você foi enganado? Inteligente você é, estudado você é, mas o que faz diferença nas nossas vidas é aquilo que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a Bíblia. Deus aqui está dizendo, tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Estes homens que viram toda a minha glória, os meus prodígios, que eu fiz desde o Egito, no deserto, me puseram à prova, eles não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento dei a seus pais. Irmãos, e tem um hino que a gente canta, e como eu já disse, ele é nosso. Esse hino é nosso. O Espírito Santo deu lá não sei a quem, mas ele fez chegar até aqui o nosso trabalho. É aquele hino que diz, que não passe de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha a se cumprir. Irmãos, vamos levar Deus realmente a sério. Vamos entender que nós precisamos trabalhar, sim. Precisamos estudar, sim. Comer, beber, dormir, cuidar de filho, cuidar de esposa, cuidar de marido, cuidar da casa, sim. Vamos precisar de tudo isso, mas que reino de Deus e sua justiça tem que estar infinitamente acima disto. Vamos entender que eu tenho que amar o meu filho, eu tenho que amar a minha esposa, eu tenho que dar a vida pela minha família, mas em primeiro lugar eu tenho que dar a vida pelo meu Deus. A Escritura diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É isso que nós precisamos para sermos realmente uma igreja forte, uma igreja destemida, uma igreja que as pessoas olhem para a gente, não veja recurso, mas quando a gente abrir a boca, Deus vê todo o recurso em nós, porque Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E aqui está dizendo, está vendo essa geração toda aí, Moisés? Eu vou mostrar para eles que eu não preciso deles. Vou botar eles para peregrinar. Eu tinha um plano, Moisés. Eu não estava disposto a esperar 40 anos, eu tenho pressa. Enquanto eu estou aqui, Moisés, batendo papo contigo, milhares de almas estão baixando ao inferno e eu estou preocupado com isso, Moisés. Mas eu vou mostrar para esse povo que eu sou Deus. Eu vou esperar passar 40 anos, mas eles me pagam. Eles não pisam na terra. Nem nessa daqui de baixo, nem lá de cima. É isso que eu entendo. Nem na de baixo, nem na de cima. Eles não pisam, eles não entram.
porque está dizendo que eles tentaram a Deus, e a Escritura diz: não tentarás ao Senhor o teu Deus. Eles acham que eu preciso deles, porque eles são filhos de Abraão, são filhos de Isaac, são filhos de Jacó. Eles estão achando que eu preciso deles, porque um dia eu jurei aos pais que daria a eles essa terra. Eles estão achando que eu preciso deles. Eu vou esperar 40 anos, mas eles me pagam. Entende, irmão? Quem é Deus? Deus precisa de mim? Deus precisa de você? Precisa hoje. A gente pisa na bola, Ele deixa a gente morrer e vai falar com o nosso filho, vai falar com o nosso neto, vai chamar outro povo. Rejeitou Israel e chamou a gente que vivia em pura profanação. Deus não precisa de nós, Ele quer contar conosco. É diferente. Ele é Deus. Se eu estiver de pé, Ele está intacto no trono dEle. Se eu cair, Ele vai continuar lá habitando em luz inacessível. Ele não tem nada a ver comigo, Ele não precisa de mim. Servir a Deus é privilégio, não é obrigação dEle, Ele não tem obrigação comigo. Eu tenho que pagar o preço para passar na porta estreita, deixar os espinhos arrancarem os pedaços do meu corpo, deixar os espinhos e as pedras calejarem os meus pés, mas eu tenho que ver a glória de Deus. Há uma palavra que diz: desde os tempos de João, o reino de Deus é tomado por esforço, por luta, conquista mesmo, na força do braço, na disposição. Eu tenho que clamar esse Deus, eu tenho que conhecer esse Deus, eu tenho que ouvir esse Deus, eu tenho que brigar, eu tenho que lutar. Eu tenho que ser contemplado do céu como servo de um Deus vivo. Não importa o que o mundo vai achar de mim, não importa se aqui na terra os homens vão mandar ou me prender, isso aí não me interessa. Interessa que quando eu passar, as obras do diabo sejam desfeitas. Interessa que quando eu clamar, os céus me ouçam. Interessa quando eu tocar com as minhas mãos, que as enfermidades saiam. Isto que interessa. O resto é resto. Nós precisamos levar Deus a sério. E tem um monte de crente que não conhece uma página da Bíblia. Aliás, essa organização profana, que me enoja citar, vive dizendo que estudar a Bíblia é besteira. Eles usaram esta expressão: eu ouvi, ninguém me contou. A Igreja Universal, através de 2 dos seus chamados bispos, eles falaram tanto no rádio quanto na TV, ninguém me contou. Eu mesmo vi na TV e ouvi no rádio. Eles falaram que estudar a Bíblia é besteira. Eu ouvi isso. Mas o meu Jesus disse: examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna. Por isso, quem fala contrário a Cristo tem o espírito do anticristo. Por isso eu digo que eles servem a Satanás. E foi para isso que eu fui chamado, para desfazer as obras do diabo, esse mesmo que eles servem. Conheça a Bíblia. Evangelho não é social. Evangelho é guerra. Evangelho não é brincadeira. Evangelho é coisa séria. A causa do Evangelho sempre foi regada com sangue, suor e lágrimas. Deus pode contar com o teu? Ele não precisa do teu, não. Ele quer contar com o teu. Se você disser eis-me aqui, Ele conta. Se você não disser, meu irmão, Ele haverá de achar uma outra geração e cumprirá os seus propósitos. Eu sempre tenho a seguinte ideia: Deus não precisa de mim. É isso que eu digo. Por mais que Deus se manifeste tantas vezes assim, eu preciso de você. Deus já se manifestou muitas vezes e disse isso para mim: eu preciso de você, mas eu não entendo que Ele precise de mim. Eu não consigo entender isso. Eu acho que Ele precisa de mim hoje, se eu quiser ser servo dEle. Se eu não quiser, amanhã Ele acha outro, coloca no meu lugar e faz obra melhor do que eu faço. Ele é Deus. Como é que um Deus tão tremendo vai olhar para um homem e dizer: eu preciso de você? Que é isso? O Deus que eu sirvo não precisa de nada nem de ninguém. Ele é Senhor absoluto, soberano de tudo e de todos. Ele faz, desfaz, Ele cria, recria, descria. Ele faz o que Ele bem quiser, o que Ele bem entender. Esse é o Deus da Bíblia que eu tenho entendido. Então a nós cabe, irmãos, passar na peneira.
e ô peneirinha apertada, ô reino difícil de conquistar. Você quer estar aqui nos próximos cultos? Nos próximos trabalhos? Tomara que você esteja. Que não seja preciso Deus levantar uma outra geração. Que não seja preciso Deus levantar um outro povo. Que não seja preciso. Senão Ele vai procurar e vai achar outra geração, vai achar outro povo. Bota a gente aqui para peregrinar 40 anos, que nem barata tonta, clamando e achando que Deus está conosco, que Deus não está nem aí, lendo Bíblia e Deus não está nem aí, não tem revelação, e aí a gente começa a criar nossa própria doutrina, começamos a criar nossas próprias regras. Vamos dizer que agora um anjo apareceu com a gente, falou com a gente, e tem que usar véuzinho, ou então tem que usar uma camisa de manga comprida, que nem alguns pastores palhaços por aí que diz que o homem de Deus tem que se vestir de terno e gravata. Já estão superiores a Cristo, já estão citando roupa para as pessoas. Assim nós seremos mais um grupinho, apenas criando as nossas próprias regras, as nossas próprias doutrinas, porque quando o homem perde a graça de Deus, ele entra em tão grande parafuso que faz que nem Saul, vai consultar os mortos e os feiticeiros. É isso que acontece. Então, meu irmão, aqui está o texto. Nenhum deles verá a terra que com juramento eu prometi. Sabe o que quer dizer isso? Era hora de se cumprir com eles. Eles não verão o que com juramento prometi a seus pais. Deus está dizendo, o cumprimento viria neles, mas eles não entrarão na terra que eu prometi. Nós temos recebido uma promessa de Deus neste lugar? Como temos? Promessa é grande, é maravilhosa, é gloriosíssima, mas para que ela se cumpra dia a dia, até que ela venha à existência, há um preço a ser pago. Você tem disposição? Tem esforço? Diz ali que Josué e Calebe, aqui cita no caso só Calebe, teve o quê? Outro espírito. Se teu irmão, meu irmão, está fracassado, caído e arrasado, tenta dar uma palavra de ânimo para ele, ora por ele, mas eu te dou um conselho, não para junto com ele não. Não para não. Ficou para trás? Ficou. Nós temos um alvo, nós temos uma meta. E Paulo diz assim, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se todos nós aprendermos a olhar para Cristo, todos nós chegaremos lá. Amém? Os que ficam para trás, vamos orar, vamos clamar, vamos tentar dar uma palavra de ânimo, mas parar com os que param, jamais. Então, meu irmão, esse é o nosso Deus. Não precisa de nós, não. Quer contar conosco? Quer, mas que depende da gente? Não, isso ele não depende. Por quê? Porque lá em Romanos vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.